Bom dia, Giba, bom dia, Bruna, bom dia, Anitta, bom dia, melhores ouvintes. É uma quarta-feira, um quartou diferente, né? Um quartou para a gente ficar pensando aonde o extremismo está nos levando. É uma briga no mundo entre as forças democráticas e as forças extremistas, né? E as forças extremistas, tanto à direita quanto à esquerda. Essa ameaça que o Giba falou, eu considero uma ameaça, apesar que muita gente está tentando dar uma relevada, né, da assessora de imprensa, a Caroline Leavitt, que terminou falando que os Estados Unidos estão prontos para tomar ações militares ou econômicas em defesa da liberdade, como se o Brasil tivesse fazendo alguma coisa contra a liberdade, né? Assim, a própria Mônica Bergamo disse aqui mais cedo que os ministros do STF não estão dando muita bola para isso que ela disse, né? De uma possível ação militar, mas as palavras foram ditas. Foram ditas e o Itamaraty, como deve fazer, já fez uma manifestação se colocando aqui, que vou até abrir aspas aqui para o que o nosso Ministério das Relações Exteriores publicou, né? Que o governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças militares de uso da força contra a nossa democracia. O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais. É muito importante esse posicionamento do Itamaraty, porque, eu volto a dizer, nós estamos num momento do mundo onde as forças democráticas estão brigando para sobreviver porque há uma força extremista que quer tomar conta. E eu vou por partes, tá, pessoal, que eu acho bom a gente botar no contexto coisas que estão acontecendo. Ontem estourou no Nepal uma revolução popular liderada por jovens por causa da regulamentação das redes sociais pelo governo no Nepal, que é um governo eleito democraticamente, mais comunista. Né, ele é do Partido Comunista, são forças de esquerda extrema, né, da extrema esquerda. E o governo do Nepal resolveu fechar todas as redes sociais. Por quê? Os jovens, e aí a geração Z ali, o pessoal que tem entre 18 e 30 anos, estavam usando as redes sociais para informar a população das diferenças sociais do país, porque os líderes políticos têm uma vida nababesca, de ostentação, de muito dinheiro, né? E o Nepal está entre os 40 países mais pobres do mundo. E esses jovens estavam fazendo essa comparação. Olha, vocês aí achando que está tudo lindo, e olha os nossos políticos aí fazendo uma vida de ostentação e nós aqui passando fome, e nós tendo que sair do país, muitos jovens do Nepal tendo que migrar para outros países em busca de emprego, em busca de uma vida melhor. E aí o governo resolveu fazer o seguinte: então vou fechar todas as redes sociais, vocês jovens não vão poder se comunicar mais. Aí o que eles fizeram? Foram às ruas, quebraram tudo, botaram fogo num monte de coisas, 19 pessoas morreram, a esposa do primeiro-ministro teve seu corpo ateado em fogo. Queimada viva. Queimada viva. O primeiro-ministro pediu, se pediu, não é demissão, sim, ele renunciou. E a situação toda agora é de crise institucional. O governo voltou atrás, liberou as redes sociais novamente, ou seja, se criou aí uma força política dentro do país contra o extremismo, né, contra o extremismo de esquerda, no caso. Aí, indo para um outro lado, ontem também, o governo de Israel bombardeou o Catar pela primeira vez na história. O Catar, que é um país pacifista, um país que nunca se envolveu em nenhum tipo de conflito, inclusive o Catar sempre foi o país que serviu de intermediário para as relações de paz no Oriente Médio, e no momento era o país que estava fazendo a intermediação entre o Hamas, Israel e os Estados Unidos para buscar uma solução para o conflito que está ali causando essa guerra na Palestina que parece não ter fim. Aí, o que Israel resolveu fazer? Bombardear o Catar, onde supostamente estavam líderes do Hamas, num processo de negociação. E aí Israel foi lá e bombardeou. Esse bombardeio ele foi tão importante que todos os aliados de Israel, inclusive os Estados Unidos, se posicionaram contra, dizendo que foi um erro, que foi uma falta de... O Catar não vai
retribuir, retaliar, porque é um país pacifista, mas ele teve aí o apoio de todos os outros países em relação a isso. E aí fica essa preocupação, porque os Estados Unidos sabiam que o Catar seria bombardeado, avisaram seus cidadãos norte-americanos que estão no Catar para buscarem abrigo, mas não avisou o governo do Catar. Então aí já cria todo um processo também de cisão num lugar que estava sendo feito para buscar uma intermediação da paz. E aí, Giba, eu venho com todo esse processo aonde tu chamou a nossa resenha aqui no começo. Hoje, provavelmente teremos o terceiro voto para dar maioria para a condenação dos réus lá no caso do golpe, né? E vem mais uma ideia de que aonde isso vai nos levar se nós termos que lidar com ameaças externas dentro da nossa democracia. O quanto isso pode gerar conflitos aqui dentro e pode ser usado para incitar essas forças fascistas, seja elas mais extremas à direita ou mais extremas à esquerda, para gerar conflitos aqui, porque essas forças elas precisam do caos. O caos serve a elas, né? É o caos que acontece no Nepal, que acontece no Israel, que acontece no Catar e que pode acontecer aqui, serve a essas forças extremistas. A democracia ela sofre quando esse caos é instalado. A democracia ela precisa de estabilidade. Então, eu acho muito importante que nós, como levamos essa bandeira da democracia, a bandeira da estabilidade democrática, que a gente acenda o semáforo amarelo para que as coisas corram dentro de uma normalidade. É um processo histórico que está acontecendo no STF, ele é muito importante para o futuro do país, mas nós precisamos também tomar com normalidade esse processo democrático de julgar lideranças, de julgar militares que nunca foram julgados na história desse país e que, se eles forem condenados, que todo o processo seja levado com normalidade dentro de um processo democrático. As pessoas podem ir à rua protestar, isso faz parte também da democracia, mas elas não podem incitar a violência, elas não podem ir à violência e a partir daí elas vão ter que sofrer com a lei. Essa briga que nós vemos no exterior e aqui, Giba e Bruna, sobre o extremismo contra a democracia, é uma briga constante. Parece que a gente tem que diariamente ficar relembrando isso, porque as coisas estão aí, elas estão acontecendo e elas são muito voláteis. Elas, de repente, do nada, elas estouram. Então é bom a gente ficar atento. Quero trazer aqui rapidinho, Giba,